E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ei Carlos. Nos dois últimos vídeos do canal eu ensinei a vocês a aumentar a distância de renderização dos visuais vibrantes. Mas nesse vídeo vocês irão aprender a fazer isso nos gráficos bonitos e nos gráficos simples. Serve para qualquer celular e também para o Windows. Vou ensinar a vocês a como ter acesso ao arquivo options.txt. A propósito, embora não pareça, eu estou nos gráficos bonitos, só estou usando shaders. Esses shaders estão disponíveis no meu site, mas ainda preciso atualizar uma coisa aqui e ali. E quando estiver tudo pronto eu vou apresentar isso aqui no canal. Mas vamos ao assunto de hoje. O arquivo options.txt não é acessível facilmente em Androids superiores ao 10. Para contornar isso, vamos precisar do MB Loader. Esse app retornou à Play Store recentemente. Mas se o seu Android for 10 ou inferior, o MTVIP será o bastante. Esse tutorial é muito mais fácil para quem tem Android 10 ou inferior, para ser honesto. Para o Windows não será necessário nenhuma ferramenta em específico. Basta você saber onde fica a pasta AppData. AppData é a pasta do usuário do Windows. Essa pasta geralmente fica invisível no Windows. Então, se você é um completo amador e entende pouco sobre as configurações do Windows, eu recomendo você pesquisar um pouco. Pesquise no YouTube como encontrar a pasta AppData no Windows, ou como deixá-la visível. Bom, seja como for, basta colocar isso e a versão do Windows que você está usando, pois talvez pode variar do Windows 10 para o Windows 11. Bom, sabendo agora o mínimo que precisamos para começar, vamos direto ao ponto. Porém, antes disso, agora o Ei Carlos faz parte do YouTube Shopping, o que significa que você pode ganhar descontos em produtos de qualquer loja da sua preferência. Clicando na descrição de qualquer vídeo do canal, você encontra a aba de produtos. Nela irá aparecer qualquer produto que tenha aparecido no vídeo ou que faça sentido estar nesse canal. E comprando em uma das suas lojas preferidas, através de uma indicação do canal, você pode ganhar até 50% de desconto no produto que você quer comprar. E sim, esse cupom de desconto é ilimitado, o que significa que você pode sempre aplicar ele em qualquer produto que queira. E isso é extremamente útil para quem está buscando fazer várias compras ao mesmo tempo. Então não se esqueça de garantir o seu cupom de desconto. Ao clicar no botão de loja do canal, você encontra diversos produtos separados em categorias. São diversos itens: PC Gamer, celular, videogames como PlayStation 5, Xbox, Switch 2 e também os jogos que foram lançados esse ano. Eu selecionei cada item da lista, escolhi os melhores e também os mais acessíveis pelo preço. Garanto que nenhum deles irá decepcionar vocês. Então, se você está pensando em trocar de celular, comprar um videogame, o melhor momento certamente é agora. Então, depois de assistirem esse vídeo, deem uma olhada na loja. Não deixem de presentear a pessoa que vocês mais amam nesse mundo, ou ao menos presenteie a si mesmo. Deixe nos comentários o link de algum item que você quer comprar, que esteja na Shopee, Mercado Livre ou qualquer outra loja. Eu estarei adicionando o produto que você quer comprar na área de pedidos. Usarei essa área para adicionar produtos que vocês enviarem nos comentários. Assim você compra realmente o que você quer comprar com desconto. Depois de adicionar o seu pedido na área de pedidos dos inscritos, eu estarei avisando você através do comentário que você fez aqui nos vídeos. Então não deixe de ver as notificações do YouTube, para que você receba o seu cupom de desconto a partir do momento que eu disponibilizar ele na loja do canal. Bom, agora que eu já apresentei a loja, vamos direto para o vídeo de hoje. Se você tem Android 10 ou inferior, você vai abrir a sua pasta Android. Depois você vai em Data e procure pela pasta do Minecraft. Abra ela e procure pelo nome do Minecraft PE. Lá dentro está o seu arquivo options.txt. Você vai abrir o arquivo options.txt com o MTVIP. Dentro dele procure pelo arquivo GFX View Distance.
A única mudança que faremos aqui é nesse valor final do arquivo. Antes de eu começar a sugerir um valor em específico, devo advertir que se você fizer mudanças nesse arquivo, você não deve fazer nenhuma mudança manual na distância de renderização que está nativa no jogo. Por exemplo, eu posso estar usando a distância de renderização em 40 chunks, mas o jogo só está marcando que eu estou usando as 22 chunks que eu tinha marcado anteriormente. Embora não pareça, você ainda vai estar usando 40 chunks, a diferença é que a barra não vai indicar esse valor. Isso é porque você está aumentando o número de chunks que aparece no seu jogo sem passar pela configuração da barra. E essa é uma das diferenças entre esse método e o Distant Horizons Bedrock. Já que no Distant Horizons Bedrock você mudando a barra também muda o valor das chunks. E é visível na barra o valor que você está usando, ao contrário desse aqui. Resumindo, o valor dos chunks sempre será mudado pelo Options. Você não deve modificar mais a barra a partir do momento que ativou a configuração através do Options. Fazer qualquer alteração nela depois que você configurou o Options irá acabar desfazendo tudo que já foi feito. Basicamente, o jogo vai resetar a configuração para o padrão. E essa informação vale para qualquer plataforma. Se você modificar a barra depois que modificou o Options, vai desfazer toda a sua configuração. Agora vou explicar como isso vai funcionar no MB Loader, que é indicado para Android 11, 12, 13 ou superior a isso. Qualquer Android superior ao 10 não consegue mais acessar o Options TXT tão facilmente. Para termos acesso a ele, vamos abrir o MB Loader. Abra as configurações do MB Loader e vá na área Experimental. Procure por Edit Options TXT. Como possivelmente é a sua primeira vez usando ele, clique na opção Aplicação. E aqui você vai fazer o mesmo que mostrado antes. Procure por GFX View Distance. Bom, agora vamos falar dos valores que eu sugiro para vocês. Esses valores no final são referentes ao número de blocos de distância. O número de blocos pode ser qualquer valor, mas não significa que o seu celular vai suportar qualquer valor. Então é necessário que você tenha sensatez e analise o que você consegue ter de desempenho com a quantidade de distância que você quer. Por exemplo, sobe um valor aqui, abre o seu mundo no Minecraft e vê o quanto o seu celular está suportando. Bom, para facilitar a compreensão, vamos voltar ao exemplo anterior. A distância de renderização máxima que o jogo me permite ter nos gráficos bonitos é de 22 chunks no total. E 22 chunks equivalem a 352 blocos. Ou seja, colocando 352 no valor final do arquivo Options, eu tenho 22 chunks de distância de renderização. Se você usa um celular muito limitado, eu recomendo usar um valor mais ou menos assim. Esse valor é claro em celulares Android 10 ou inferior, que geralmente não permitem usar mais de 12 chunks. Agora, se o valor final da sua distância de renderização já é 22 ou superior, você pode subir ainda mais o valor. Mas sempre faça testes para ver se o seu celular está aguentando. Principalmente se, assim como eu, você também usa shaders no MB Loader. A propósito, você já clicou no botão de hypar e deixou um comentário legal nesse canal? Isso que eu tô segurando pode acabar escorregando e deixando um buraco nessa sua carinha bonita. Depois que você salvou a configuração que você fez em Options, se você estiver no Android 10 ou inferior, você já pode jogar. E caso você tenha modificado através do MB Loader, basta abrir o jogo, clicando nessa opção aqui dentro do MB Loader. Para quem não sabe, o MB Loader funciona como um launcher do Minecraft Bedrock. Ele não usa a pasta oficial de arquivos do Minecraft, ele usa sua própria pasta. O que significa que abrir o Minecraft através do MB Loader é como abrir uma nova versão do APK do jogo, pois a pasta entre eles não é retrocompatível. Quando você ativar o modo externo no MB Loader, todos os arquivos do seu jogo irão para essa pasta aqui. Então, se existe algo que você queira passar do Minecraft padrão para o MB Loader,
você deve mandar para essa pasta aí. Pois jogando através do MBLoader você não vai ter nenhum dos addons e nem dos mundos que já estavam instalados no seu Minecraft padrão. Você pode instalar todos eles através da opção importar dentro do MBLoader, mas é muito mais prático se você colocar diretamente na pasta dele. Também é mais rápido, né? Lembrando que nesse caso você deve ter ativado o modo de armazenamento externo dentro do MBLoader. Bom, eu recomendo que você faça isso até mesmo antes de modificar o Options. Vá nas configurações do MBLoader, clique em Force Game. Agora ative o modo externo. Depois abra o Minecraft através do MBLoader. Abra o menu de opções e vá até Armazenamento. Coloque o local de armazenamento como externo. Com isso, basta transferir dados de uma pasta para outra. Em celulares mais modernos, pode ser necessário o uso do Shizuku para ter acesso à pasta Android Data e assim poder transferir conteúdo de uma pasta para outra. Se você não conhece o Shizuku, eu recomendo novamente que você faça uma pesquisa. Ele é um app completamente necessário para todos aqueles que querem fazer absolutamente de tudo no próprio celular, já que o Google, infelizmente, vem censurando um monte de coisa. Como um cara que entende de desenvolvimento de software, eu posso garantir que atualizar o Android já não é mais algo tão bom assim. Agora vamos falar de como fazer isso no Windows. Vá na pasta AppData e pesquise por Options.txt. Como valor padrão eu tenho 512 blocos aqui, mas esse não é o máximo que a minha placa de vídeo aguenta. O máximo que ela aguenta é 1216 blocos. 512 blocos equivalem a 32 chunks. E sinceramente até celulares hoje em dia conseguem rodar esse valor. Já 1216 blocos equivalem a 76 chunks. E esse é o limite máximo que eu posso ter de distância de renderização natural com uma placa de vídeo GT 1030 de 4 GB RAM. Eu honestamente acho que é o suficiente para mim, mas se eu quisesse aumentar um pouco mais a distância de renderização, eu poderia colocar 1600 blocos, que equivalem a 100 chunks. Já 3200 equivalem a 200 chunks. Muita gente que joga edição Java usa 200 chunks. Eu acho insano demais, para mim não há necessidade, mas quem quiser se aventurar, tá aí. Só garanta que o seu computador tenha uma boa refrigeração e uma boa placa de vídeo, geralmente de 8 GB ou mais. E após ter definido o valor, basta salvar o arquivo e ir jogar. Mas antes de fazer isso, vamos falar sobre o Voxy. Eu acabei criando ele um dia depois do vídeo que fiz sobre o Chunk e o Fast Forward. A única diferença é que o Voxy unifica o script dos dois addons que foram mostrados no vídeo anterior. Porém, ele não conta com o ajuste de velocidade do Fast Forward. Aquilo fica como exclusivo do Fast Forward. Resumindo, vocês podem optar em usar o Chunk mais o Fast Forward ou o Voxy. Porém, até então eu só expliquei uma parte de como funciona todo o sistema do script que tem no Chunk e no Voxy. A parte 2, que é a relacionada ao Fast Forward, ainda não foi ensinada para vocês, pois essa parte do script em si faz parte do Creative Survival, o qual eu ainda estava, atualizando. Então eu só antecipei o script que eu tinha feito para ele e decidi divulgar para vocês de uma vez. Quando eu lançar a atualização do Creative Survival, estarei explicando tanto essa parte do script que falta, quanto mostrando todas as modificações e coisas novas que eu coloquei no Creative Survival. Então se lembrem que esse é um canal de desenvolvimento de addons e mods, então é meio difícil eu publicar tudo em um único vídeo. Fora esse projeto, eu também penso em fazer parceria com criadores de shaders da Newsbee, fazendo de um dos meus addons uma espécie de launcher que dá mais desempenho ao shader padrão. E esses NPCs que vocês viram ao longo do vídeo são os futuros youtubers de IA que eu estou fazendo para um addon do Minecraft. Tanto que talvez vocês reconheçam alguma dessas skins que apareceram aqui.
mas por enquanto são apenas um protótipo. Então, se tiverem alguma dúvida de como usar o Vox, basta assistir o vídeo anterior do canal. E caso você seja novo aqui, você pode conhecer o Creative in Survival através desses 2 vídeos, para ter uma ideia do que ele é e, bom, o que esperar da atualização dele. Bom, é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.